Oi, pessoal. É com alegria que participo deste encontro com vocês, que fazem parte do Centro Espírita André Luiz. Agradeço o convite que me foi formulado pelo amigo Ivan Pereira, né? E o tema que eu pensei da gente conversar é qual o papel do Espiritismo no mundo? Ou seja, a que veio o Espiritismo, né? Será que ele tem um papel de relevância no concerto da humanidade? No concerto que eu digo em relação à humanidade. E para que a gente se adentre nesse tema, acredito seja fundamental a gente refletir antes sobre um dos princípios espíritas, que é o da sobrevivência do espírito. Estudando a doutrina espírita, não só a doutrina espírita, é verdade, mas outras áreas de conhecimento, nós aprendemos que nós somos seres espirituais. E nós estamos aqui no plano físico com o objetivo primordial de nos desenvolvermos, de evoluirmos, de progredirmos. E esse progresso, ele diz respeito principalmente a duas áreas. Uma é a área da inteligência, da sabedoria, conhecimento, cultura, tecnologia. Mas a outra área, não menos importante, mas também fundamental para o equilíbrio do ser em desenvolvimento, é a área do afeto, da emoção, do sentimento. Ou seja, simbolizando através das asas, uma é a asa da inteligência, a outra é a asa do amor. Se a gente se desenvolve uma só, não conseguimos voar. Vamos ficar transitando, né, pela horizontalidade da vida. Se a gente desenvolve apenas o amor, corre o risco desse amor se perder se ele não for balizado pela inteligência. Se desenvolvemos só inteligência, há o perigo de adentrarmos por áreas sombrias, como vem ocorrendo com a humanidade, dentro das quais o objetivo principal é o domínio, é o poder, é a supremacia sobre os demais, né? E aí continuamos vivendo de acordo com a instância primitiva instintual, que é a defesa do território, que é a sobrevivência e o acúmulo para que não nos falte mais adiante. Só que isso pervertido pela inteligência não iluminada pelo sentimento enobrecido. Então, a doutrina espírita e outras correntes mostram para a gente que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência transitória no campo físico com o objetivo de nos aprimorarmos. E a própria vida, a gente olhando a vida física, o processo da vida física, a gente percebe que nós estamos evoluindo, né? Há 40 mil anos atrás, caminhávamos pelas florestas, pelas pradarias, caçando e sendo caçados. Nós éramos simplesmente um animal a mais no planeta. Continuamos sendo animais, só que agora desenvolvidos mais em relação aos demais, no campo da inteligência e no campo também
da ética e da convivência, porque não podemos negar, apesar dos pesares, que nós estamos bem melhores do que há 40 mil anos atrás, ou até mesmo do que há 500 anos atrás. Né? Mesmo com todas as guerras, mesmo com todas as confusões existentes, nós desenvolvemos organismos cujo objetivo maior é a paz, é a convivência saudável, é o desenvolvimento e a cooperação. Mas a gente percebe que a gente está evoluindo. Né? E essa evolução, por enquanto, a gente, de uma forma geral, ainda pensa mais no sentido material e não tanto no sentido espiritual, mesmo nós espíritas. Ainda estamos muito mais vinculados às questões do progresso material do que propriamente do progresso espiritual. Né? Ainda nos vinculamos, por exemplo, com a ideia espiritual muito mais no sentido de proteção do que propriamente de aprendizado, né? Como a gente fez e ainda fazemos em muitas outras correntes religiosas que utilizamos a religião, o conhecimento religioso, como amuleto para evitar desgraças, tragédias, sofrimentos de uma forma geral. Mas, com o Espiritismo, a gente aprende que nós fazemos parte de um contexto muitíssimo mais amplo. Tão amplo que a gente tem somente uma pálida ideia desse outro contexto. Então, a doutrina espírita, ela divide, né, os planos em um plano verdadeiro, que é o plano espiritual, o plano da realidade e o plano das ilusões, o plano transitório. Este plano depende do outro. Por que o plano das ilusões? Porque aqui nós vivemos sob a instância do ego. Além de ser transitório, né? Ou seja, a gente vem para cá e passa um tempo, e depois a gente retorna para o plano verdadeiro, que é a realidade espiritual. Né? Mas, além disso, nós vivemos aqui sob as ilusões do ego. O ego, ele acredita que essa é a realidade. E dentro daquilo que é a crença do que seja a realidade, ele cria realidades complementares. E termina por acreditar nessas realidades complementares ou suplementares e vive na ilusão, crendo estar vivendo uma vida verdadeira, até que a ilusão se quebre. E aí ele passa a perder os referenciais que até então havia erigido. Num primeiro momento, isso é doloroso, né? Porque ruíram as pilastras que sustentavam o mundo em que a pessoa acreditava. Mas, a partir daí, a possibilidade de uma conexão mais profunda com aquilo que é mais verdadeiro. Né? É óbvio que a gente vai transitando por espaços intermediários até que a gente chegue na realidade última. Talvez a gente só venha a chegar na realidade última com a passagem para o outro plano. E mesmo assim, se a gente tiver um nível evolutivo razoável, porque senão as ilusões prosseguem do lado de lá. Lá o mundo interior se desvela, nos mostram os espíritos e aqueles que vivenciam as possibilidades do desdobramento, ou seja, da projeção da consciência fora do corpo, e jornadeiam pelo plano espiritual, né, que ainda até um certo ponto evolutivo, muito das ilusões daqui permanecem do lado de lá, porque o ego continua do lado de lá. Não exatamente do mesmo jeito que aqui,
mas permanece do lado de lá. Então, nós temos um plano real, um plano verdadeiro, né, que é o mundo espiritual, e o plano das ilusões, que é esse daqui, né, onde a nossa mente cria as histórias que nós passamos a viver. Bom, esse conhecimento é importante para a gente poder entender que, sendo este o plano das ilusões, o plano verdadeiro, de vez em quando, manda mensageiros, emissários de diferentes níveis evolutivos com o propósito de ensinar àqueles que se encontram no plano das ilusões. É como se viesse aqui e dissesse, olha, o caminho é por ali, né? E esses mensageiros, eles vêm em diferentes latitudes, em diferentes continentes, em diferentes culturas e vieram em diferentes épocas. Eles não vêm todos com a mesma característica. Eles vêm de acordo com a cultura local, né? Então, vocês vejam, lá na Índia, nós tivemos grandes, que eles chamam de avatares, ou seja, seres de elevada condição espiritual, tão elevada, que foram confundidos com Deus, com deuses. O Deus Vishnu, o Deus Brahma, né? Ou seja, avatares desses deuses. A encarnação do Deus, né? E aqui no Ocidente não foi diferente, porque são seres, muitos deles, muito evoluídos, né? De uma evolução que nós ainda não conseguimos compreender, né? E são tão superiores a nós, nesse sentido que eu estou comentando, que nós os interpretamos como sendo seres divinos, e são realmente, né? São seres celestiais que, em sacrifício, em abnegação e por misericórdia, vieram aqui. E aí nós vemos na história, por exemplo, da Índia, Krishna, né? Inclusive o nome é semelhante, tem um som parecido com Cristo, né? Krishna, que foi um avatar. Se vocês lerem o Bhagavad Gita, que é um poema épico indiano, que fala a respeito de uma guerra, né, até certo ponto espiritual, né, entre o grupo ou os familiares de Arjuna e os familiares do tio de Arjuna que havia usurpado o trono do pai de Arjuna, e que por direito seria de Arjuna. E que Arjuna teria que lutar contra o seu próprio tio, seus primos, familiares, para poder retomar o trono que lhe era de direito, né? E aí ele se encontra Arjuna sobre o campo de batalha, num carro aéreo, acompanhado por Krishna, o avatar divino, olhando o campo de batalha onde estavam os dois exércitos. E aí ele pergunta para Krishna, mestre, como vou poder ordenar o início da batalha se eu vejo pessoas que eu amo em ambos os lados do campo de batalha? Ali estão meus tios, meus primos, os generais, os soldados, que são seres que eu amo. E do lado de cá estão aqueles que eu amo também. Como vou poder ordenar a batalha, o início da batalha? E aí Krishna olha firmemente nos olhos de Arjuna e diz, se você quer retomar o trono que lhe é de direito, você precisa dar início à batalha. Aparentemente está se falando a respeito de uma guerra, de uma batalha cruel, onde pessoas vão morrer. Mas, na verdade, trata-se de uma batalha íntima,
De um lado estão atributos que foram vivenciados durante muito tempo. O general da cobiça, né? O general da ambição, o general do ciúme, da inveja, o general do egoísmo e os diferentes soldados que dizem respeito a essas instâncias evolutivas que foram muito importantes na nossa jornada evolutiva para chegarmos até aqui, né? E do lado oposto estão os generais da bondade, das virtudes, da serenidade, da paciência. Então, lá no Bhagavad Gita, é visto como uma batalha, só que essa batalha é no campo interior. Arjuna é o ego, aquele que precisa enfrentar a batalha. E Krishna, o avatar divino, é a essência divina do ser, cujo campo de superfície é Arjuna, é o ego, né? Então, aquele carro aéreo representa o eu auto-observador, o eu capaz de se observar com a ajuda do eu superior, da essência divina, e perceber com essa ajuda aquilo que deve ser feito para que os processos de transformação, de metamorfose, de conquista de novos patamares de consciência aconteçam. Porque senão a batalha ela permanece indefinidamente, né? Com um desgaste de energia por conta dos conflitos intermináveis. Então, vocês vejam, isso está lá. Krishna, aí no caso, embora tenha sido um avatar, ele está representando a essência, o eu superior, a parte sábia de Arjuna. Se a gente for olhar São Paulo, em suas epístolas, quando ele diz claramente, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele estava dizendo a mesma frase que Jesus falou quando se referiu a ele e a Deus. Ele e o Pai. Eu e o Pai somos um, porque eu não faço a minha vontade. Eu cumpro a vontade de meu Pai. E o que Paulo estava dizendo é que ele já não vivia por ele, ego pequeno, Paulo, o ego, mas ele vivia pela essência, o eu divino ou o reino de Deus em seu interior. Porque ele tinha foco, ele sabia o que ele queria e sabia qual o papel dele na vida. E ele estava direcionando sua energia para aquilo que ele acreditava ser a missão da sua vida, que era a própria renovação. Não pense que a missão mais importante de Paulo foi transmitir os ensinos de Jesus, mas a própria renovação, o trabalho que ele efetuou de transmitir os ensinos de Jesus, fazia parte desse trabalho prioritário, que era o da renovação de si mesmos. Então, a compreensão disso, né, dos avatares, dos mensageiros celestes, que o Pai envia com o propósito de mostrar o caminho para a humanidade, é fundamental para que a gente possa compreender o papel do Espiritismo no mundo, né? Antes do Espiritismo vir, né, é óbvio, a mediunidade já existia, o conhecimento da reencarnação já existia, o conhecimento do intercâmbio também, porém, isso fazia parte de um mundo oculto, as chamadas ciências dos mistérios, que vêm desde o Egito Antigo, desde a Babilônia, e que na Idade Média se configurou como, um pouco depois da Idade Média, como sendo o ocultismo,
né, como sendo depois o esoterismo, que eram ensinamentos e práticas e exercícios passados, transmitidos apenas para os iniciados. Isso não somente no Ocidente, mas no Oriente também. Né? Essas escolas de iniciação, para poucos, para privilegiados, era razoavelmente comum. Né? Então, aí o que é que o plano espiritual providenciou? Vamos mandar, né, uma forma de organização desses conhecimentos para que se torne acessível tanto a teoria como a prática ao ser humano, à humanidade inteira. E aí vieram espíritos com essa missão. Veio Kardec, né? E aí Kardec, preparado para aquela tarefa, entrou em contato com as mesas girantes, que todos vocês conhecem melhor do que eu, né? E a partir daí, estudando, vocês vejam o seguinte: Kardec era preparado, né? Ele já veio com essa preparação. E todo o desenvolvimento dele, o aperfeiçoamento dele no campo da pedagogia, no campo da ciência, foi para facilitar o trabalho que ele iria também realizar de organização, de codificação desses ensinamentos, dessas práticas, dessa teoria que hoje nós conhecemos como espiritismo. Né? E aí os espíritos eles começaram a transmitir mensagens, informações em diferentes partes do mundo, lá na Europa. Né? Porque as mensagens que Kardec coletou, recebeu, vieram da Europa, de alguns países da Europa, que médiuns e grupos mandavam para ele. Né? E ele utilizou algumas médiuns, garotas, na sua maioria, aquelas que nós conhecemos através da história de Kardec, jovens, adolescentes, para conversar com os espíritos com o objetivo de tirar as suas dúvidas. E aí ele foi organizando aquilo que veio a ser conhecido como a codificação espírita, os 5 livros principais da doutrina espírita. Então, qual o objetivo? Era o plano espiritual, né, desvendando uma nesga, uma fresta da realidade do mundo espiritual. Porque não pensemos nós que toda a realidade está aí nos livros espíritas. Tanto que André Luiz, ele comenta em algumas passagens nos seus livros que ele fala por analogias para que nós possamos compreender aquilo que ele está tentando nos dizer. Né? Então veio a doutrina espírita com o trabalho de Kardec, né? E do plano espiritual, porque não foi só Kardec, das médiuns que participaram, dos grupos que mandaram mensagens, e aí nós obtivemos aquilo que hoje, né, nos contempla com esse conhecimento. Bom, aí o que é que aconteceu? Né? Aconteceu que lá na Europa, por conta principalmente das 2 grandes guerras, todo o movimento espírita simplesmente cessou, desapareceu. Né? Mas ele foi transplantado, digamos assim, para a América do Sul e principalmente o Brasil, né? Onde ele vicejou como um movimento, se expandiu e a partir do Brasil começou a se espalhar para a América Latina e de uns 30 anos para cá, principalmente, com os emigrantes, aqueles que
ou retornaram para os países dos seus ancestrais, ou mudaram para outros países, né, foram levando para lá a mensagem espírita. Né? E aí hoje nós temos inúmeros centros espíritas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Né? Eu digo assim, né? Anteontem mandei para um amigo na Dinamarca o endereço de uma instituição espírita de lá, que ele estava querendo participar, e aí eu consegui, por intermédio de um amigo lá na Bahia, o Florencio, né, o endereço de uma instituição e mandei para esse amigo lá na Dinamarca. Então, tem centros espíritas agora espalhados por dezenas de países pelo mundo, lá no Japão, na Ásia, né? E veja, lá no Japão, com os milhares de decassegues, eu acho que é assim, né? Que se chama os descendentes de japoneses, né? Que foram viver no Japão, organizaram instituições espíritas. Então, o espiritismo, dessa forma, que veio da Europa para cá, ele está sendo exportado para o mundo inteiro. E esse conhecimento, ele está se alastrando. Qual o propósito disso? Qual o papel disso? É realmente mostrar ao ser humano, de forma prática, vivencial, que o ser humano é mais do que um corpo. Que não é uma consciência produzida pelos neurônios. Isso a gente sabe. Mas que é um ser espiritual temporariamente habitando um corpo, vivificando um corpo, vivendo um ego, uma personalidade transitória, com um propósito de progresso. Né? Nós não estamos aqui para sofrer, não estamos aqui para penar, não estamos aqui para pagar erros do passado. Não. Porque tudo faz parte da nossa evolução, inclusive os erros. Né? A gente está aqui para aprender. E a gente aprende também corrigindo. Ou seja, se eu não me sair bem numa prova, eu vou estudar mais. E aí vou repetir aquela prova, com o objetivo de ultrapassar. Se eu aprendi, não repito mais aquela classe, eu vou adiante. Né? Então, isso não é uma punição, porque uma coisa maravilhosa que o Espiritismo trouxe para a gente é mostrar para a gente que não há punição. Mas também não há recompensas. Né? Deus não está aí para recompensar nem para punir. Né? Mas nós colhemos o resultado das nossas ações. E Jesus deixou isso muito claro. Né? De acordo com o que semeares, será o que colherás. Né? Será a colheita. Ou seja, a colheita é proporcional à semeadura. Né? Eu não vou semear rosas para colher espinhos. Se bem que a roseira tem espinho, né? Mas eu vou colher o perfume das flores. Né? Se eu semeio coisas boas, é óbvio que eu colho coisas boas. Mas aí você poderia perguntar, por que é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Porque a gente está aqui com um propósito de aprendizado. A gente não veio passar férias aqui. Né? A gente vem para cá com tarefas específicas. Como o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, lá, antes de nós virmos para cá, com a ajuda dos nossos instrutores, nós planejamos os parâmetros principais da próxima existência. E esse planejamento é com o propósito da gente se aperfeiçoar, a gente desenvolver determinados atributos, a gente aprender a transformar aspectos defeituosos do nosso ser, a gente poder desabrochar
virtudes. Então, a gente pode escolher determinadas dificuldades com o propósito da gente, por exemplo, desenvolver tolerância, paciência, compreensão, né, gentileza. E aí vocês perguntam, mas eu vou escolher dificuldade? Claro! Né? Imagine se a vida da gente fosse só de facilidade. A gente iria refletir sobre a vida? Não reflete, né, meu camarada. Não refletimos, né, porque a gente só para pensar na vida quando alguma coisa não deu certo, quando estamos tristes, quando estamos desgostosos, ou seja, quando a gente está sofrendo. Porque quando vai tudo bem, né, vamos utilizar uma linguagem popular, a gente vai empurrando com a barriga, está maravilhoso. A gente nem para pensar. Então é quando algo não vai bem. E aí a gente, antes de reencarnar, a gente solicita que periodicamente algo aconteça, ou no campo das doenças, ou no campo de algum tipo de perda, de algum tipo de obstáculo, que é para chamar a nossa atenção para o verdadeiro propósito da vida. E a gente se vincule a esse propósito, né? E aí entra na questão do papel do Espiritismo, é mostrar para a gente essa realidade. Gente, olha, se a gente não compreende isso, a gente termina fazendo do Espiritismo um movimento religioso como qualquer outro. Ou seja, passamos a utilizar o movimento espírita para a gente ficar solicitando aos espíritos saúde, ficar solicitando aos espíritos bons negócios, que a gente vá bem no emprego, que a família da gente vá bem também, né? E os espíritos não estão aí para serem nossos serviçais, né? A vida está aí para ser vivida, com tudo que ela comporta. Quando adoecemos é porque, por algum motivo, né, nós nos conduzimos de forma a adoecer. E há algum tipo de aprendizado, de reflexão a ser extraída daquela vivência. Se conseguirmos aprender, a gente sai com um crescimento. Não importa se a gente recupera a saúde física ou não, mas recuperamos a saúde mental, psíquica, espiritual, que é a fundamental. Porque podemos estar doentes fisicamente e ter saúde, saúde espiritual, né? Podemos perder tudo, mas ganhar o aprendizado, ganhar espiritualidade, né? Que é o que é importante. Eu assisti um dia desse, anteontem, para ser mais preciso, um filme muito interessante que eu recomendo a vocês. O título escapa um pouco ao que nós conhecemos pelas informações espíritas, mas o conteúdo é muito bom. Ressurreição, né? E se passa no período da morte, né, e do ressurgimento do Cristo. Nós aprendemos, através das informações dos Espíritos, né, que Jesus, após a morte física, ele reapareceu materializado para demonstrar a imortalidade da alma. E isso é o que diferencia Jesus, principalmente, e todos os demais avatares, né? Porque foi o único, nesse sentido, que ele reapareceu e disse: eu continuo vivo através da presença dele. E vocês também continuarão vivos, mesmo depois da morte do corpo físico, né? Então, nesse filme, mostra um tribuno romano. Tribuno é como se fosse um general, né, um oficial do exército romano. Não, talvez não propriamente um general, mas um oficial do exército romano, o tribuno. E ele, muito orgulhoso, mas muito cioso da sua tarefa,
ele é designado por Pôncio Pilatos a descobrir para onde tinham levado o cadáver de Jesus, que havia morrido na cruz. Que ele, 3 dias depois, desapareceu. Simplesmente começaram a surgir, entre aspas, os boatos de que ele teria ressuscitado. E aí o filme é essa busca que o tribuno empreende com a tropa sob seu comando do cadáver de Jesus. E o que ele vai encontrando cada vez mais é a evidência de que o Cristo havia voltado do mundo dos mortos. Até o dia em que ele, fazendo uma batida numa área lá da cidade, ele vê Madalena correndo e entrando por uma porta numa casa. E aí ele vai lá, abre a porta e quando ele olha, ele se depara com o olhar de Jesus. Jesus estava com os seus discípulos e Jesus sorri para ele, né? Sorri. E ele tem um impacto tão poderoso, ele sofre um impacto, o tribuno, tão forte, que ele recua. Recua. E tudo parece distante. Ele entra numa espécie de semitranse, que as vozes, os ruídos ficam muito distantes. E é quando o seu oficial começa a chamá-la Clávios, Clávios, né? E ele se vira e manda que leve toda a tropa de volta para o quartel, né? Ele ordena que voltem para o quartel. E aí ele solta a espada e entra na casa, e aí Jesus, olhando nos olhos, diz: Clávios, que posso fazer por ti? Ele se senta e começa a escutar Jesus. E a partir daí, quebram-se todos os referenciais daquele homem. Ele tinha um planejamento para a vida dele. Conquistar muito poder, para através do poder ter muito dinheiro, comprar uma fazenda, ter uma família, ir morar na fazenda, cuidar do solo, para ter um dia sem mortes, ter paz. Ou seja, para ele era preciso guerrear, ter poder, muito dinheiro, para ter o que ele queria e precisava, paz. E ali estava aquele homem com um olhar doce, penetrante, profundo, olhando direto em sua alma, lhe perguntando: que queres que eu faça por ti? E aí quebra. Ruem os referenciais. E ele não sabe direito o que fazer mais. E a partir dali, ele deixa tudo e acompanha Jesus e os discípulos o tempo que Jesus permaneceu com os discípulos, até que Jesus se despede e diz aos discípulos, a todos: vão e ensinem estas boas novas. Ensinem o que eu mostrei para vocês. E aí os discípulos se despedem e cada um segue o seu destino. E o tribuno não era mais um romano, não era mais tribuno, e ainda não era nada. Era apenas um ser em metamorfose, como Paulo, São Paulo, o Saulo, que encontrou Jesus na estrada de Damasco e foi tocado pela visão e pela voz, né? E a partir dali não foi mais o mesmo. E passou cerca de 9 anos
5 anos no deserto, reformulando a si mesmo, até surgir o Paulo que nós conhecemos pelos Atos dos Apóstolos e pelas epístolas que ele escreveu para as igrejas, os núcleos do cristianismo primitivo. Um ser reformulado, um ser com uma nova direção, um novo foco. E era o que estava acontecendo com aquele tribuno. E é o que ocorre com cada um de nós quando realmente somos tocados. Porque aí os padrões antigos perdem o sentido e passamos a desejar e nos encaminhamos para uma vida construída, alicerçada em novos parâmetros, em uma realidade diferente da anterior, que era calcada na sobrevivência. Era calcada na defesa do território, no ganhar o pão de cada dia. Porque Jesus, ele também nos disse, nem só de pão vive o homem. Né? Ganhar o pão de cada dia é importante como parte da tarefa evolutiva que aqui viemos fazer, mas não é a tarefa prioritária. A tarefa prioritária é a realização do mundo espiritual em nossa intimidade. Ou seja, a conexão do campo de superfície, ou, pensando no Bhagavad Gita, a conexão de Arjuna com Krishna, né? Para que o eu, capaz de observar o mundo interior de mais alto, vislumbre com mais clareza e lucidez o que é preciso ser feito e Arjuna, ou ego, o eu observador, dê início à tarefa de auto-reeducação, de reconstrução do mundo interior, com base naquilo que Jesus ensinou e naquilo que estamos aprendendo com a doutrina espírita. Então, o papel do espiritismo é mostrar a realidade do mundo espiritual e apontar para a gente, o caminho é por aqui, reforçando aquilo que Jesus disse, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega ao Pai se não fizer, se não seguir a metodologia de trabalho interior que eu e outros avatares trouxemos para vocês. Então, que compreendamos isso, que possamos traduzir esse conhecimento em experiência prática no dia a dia, para que nos percebamos nas nossas minúcias, nos meandros do nosso ser, e consigamos também perceber com clareza aquilo que precisamos transformar, renovar, para que nos unamos a cada dia com a nossa essência, com o reino de Deus, que é a nossa realidade mais íntima. Então, muita paz para todos, um grande abraço, saúde e paz, e até o nosso próximo encontro. Um abração a todos.